Bom, pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho das funções aí de insulina e glucagon, tá? Vou pedir desculpa aqui que, enfim, minha rua hoje está meio movimentada, tem um pessoal na rua, uns cachorros latindo, umas crianças chorando, enfim, mas acho que vai dar para acompanhar, tá? Enfim, então a gente tem que falar um pouquinho da insulina e do glucagon, sabendo que esses dois são os hormônios aí mais importantes para a gente em bioquímica metabólica e que eles são secretados pelo pâncreas, tá? Pela parte endócrina do pâncreas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é quem secreta esses caras. Tá? Os dois são secretados pelo pâncreas, já falei, tá? Mas que célula específica do pâncreas faz essa secreção? A insulina ela é secretada pelas células beta pancreáticas, tá? Então a insulina ela vai ser secretada pelas células beta. Já o glucagon ele é secretado pelas células alfa pancreáticas, tá? E aqui eu já vou dar um detalhe para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente pega a constituição do pâncreas endócrino, se eu pegar lá o pâncreas endócrino, 60% das células que fazem parte do pâncreas endócrino são do tipo de células beta, tá? As células alfa pancreáticas constituem 20% do pâncreas endócrino e os outros 20% são as células gama, que são células para um outro hormônio que o pâncreas produz, que tem relação com o trato gastrointestinal, que não é importante para a gente. Tá? Mas só vendo aqui, ó, células beta. Mais da metade do pâncreas endócrino é formado por células beta. E 20% aí, uma parte pequenininha do pâncreas endócrino, é formado por células alfa. Só daqui já tem uma coisa que vai ser importante, a gente vai falar sobre isso, que é que a insulina é mais importante que o glucagon, tá? E eu vou explicar para vocês mais para frente. No final de tudo eu vou falar sobre isso, tá? Não é porque ela faz os efeitos melhores ou piores, não. Não, é porque a insulina é insubstituível. A gente não tem outro hormônio que faça as ações da insulina, todas as ações ao mesmo tempo que a gente vai discutir aqui. Já o glucagon, ele tem outros hormônios que vão funcionar da mesma forma. Tá? Então, ó, insulina é secretada pela célula beta, glucagon secretado pela célula alfa. Vamos lá. O que estimula, o que faz com que a célula beta pancreática secrete insulina, o que faz com que a célula alfa pancreática secrete glucagon. Tá? Insulina, principal estímulo para a secreção é glicose, tá? Aumento de glicose na circulação, aumento da glicemia. Tá? Então esse é o principal estímulo. Se eu tenho um aumento de glicose na circulação, se eu tenho um aumento de glicemia, eu vou estimular as células beta a secretar insulina. Tá? Só aumento de glicose estimula a secreção de insulina? Não. Alguns aminoácidos podem estimular a secreção de insulina e alguns ácidos graxos também. Mas eu costumo fazer uma piada tosca aqui, comparativa, sobre esses três. Então, estou falando, se a gente pensar em insulina, glicose, daí alguns aminoácidos também podem e alguns ácidos graxos. Tá? Mas o mais importante aqui é a glicemia, é a glicose. Tá? Qual a piada tosca que eu faço aqui? Se eu colocar lá Usain Bolt, eu e o Jô Soares, o Soares é coisa de velho, né? Sei lá, e o Faustão, eu, Usain Bolt e Faustão, para correr 100 metros, dá lá um tiro de 100 metros. Os três vão conseguir correr? Sim, os três vão conseguir terminar 100 metros. Eu creio que o Faustão consiga lá dar um trotezinho, enfim, terminar 100 metros. Qual é a diferença dos três? O Usain Bolt vai correr rápido pra caramba, né? Agora ele já está mais velho, não vai ser em menos de 10 segundos, mas sei lá, uns 12 segundos. Eu vou levar lá entre 20 e 30 segundos, o Faustão vai levar 2 horas. Mas os três vão conseguir correr esses 100 metros. É a mesma coisa aqui, ó. A glicose é como se fosse o Usain Bolt. Meu, glicose aumentou um pouco a glicemia, já a célula beta já começa a secretar a insulina. Tá? Aminoácido, secreta, mas não secreta tão bem assim. Tá? Ele consegue secretar, mas não é tão bom. Seria eu, a glicose, o Usain Bolt, aminoácido eu, e ácido graxo, o Faustão. Tá? O cara vai terminar, mas vai demorar, não vai ser eficiente. Tá?
Então, o principal para a gente, o que a gente vai focar bastante aqui, que vai relacionar bastante com as vias metabólicas, com a bioquímica metabólica, é que a insulina ela vai ser secretada quando tem um aumento de glicemia. Glucagon, o que precisa acontecer para as células alfa secretarem glucagon? É o contrário, tá? E é o contrário só pensando no primeiro aspecto. Tem que ter uma diminuição da glicose plasmática, uma diminuição da glicemia. Então a célula alfa ela vai secretar glucagon quando eu sinto que eu tenho aí uma diminuição da glicemia, tá? Bom, beleza. E o que esses hormônios fazem? Tá? Qual é a principal função desses hormônios? Tá? Bom, a principal função deles vai estar relacionada com a manutenção da glicemia plasmática. Tá? Que eu vou falar para vocês isso no próximo vídeo. Tá? Mas é como que o nosso organismo vai manter a glicemia plasmática. A gente nem quer a glicemia alta, nem quer muita glicose no sangue, nem quer baixa. Então, eles vão tentar manter essa glicemia. Tá? Portanto, vamos pensar, se eu não quero glicemia alta, se a glicemia está alta, se eu tenho muita glicose, eu libero a insulina vai conseguir dar que resultados para o nosso organismo? Diminuir a glicemia. Então a gente fala que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Tá? Ela é hipoglicemiante, ou seja, quando eu tenho liberação de insulina, eu vou observar uma queda da glicemia. Daqui a pouco eu falo como, tá? Mas ela é um hormônio hipoglicemiante. Já o glucagon é o contrário. Ó, eu tenho pouca glicose, tenho pouca glicemia, minha glicemia está baixa, certo? Então, quando eu libero o glucagon, eu quero que ela aumente. Portanto, ele é um hormônio hiperglicemiante. Ou seja, quando eu libero o glucagon, quando a gente tem secreção de glucagon, o que eu vou observar é um aumento da glicemia. Tá? Então, insulina secretada pelas células beta-pancreáticas, glucagon pelas células alfa. Insulina é secretada quando eu tenho bastante glicose na circulação, quando a minha glicemia está alta. E ela vai ter um resultado hipoglicemiante. Já o glucagon é secretado quando eu tenho pouca glicose na circulação, quando a minha glicemia está baixa, e ele vai dar um resultado hiperglicemiante, vai aumentar a glicemia. Tá? Além disso, eles só fazem isso? Não. A insulina é um hormônio que a gente fala que ele é anabólico. O que significa ser um hormônio anabólico? A insulina chega nas células, ela vai se comunicar com as células, vai passar a mensagem para as células e falar para as células, ó, ativem vias anabólicas. Tá? Então ela vai fazer uma comunicação e pedir para as células ativarem vias anabólicas. Tá? Então a insulina a gente considera um hormônio anabólico, ativa vias anabólicas. Glucagon é o contrário. O glucagon é um hormônio catabólico. Tá? O que é catabólico? Vai chegar lá nas células, vai mandar uma mensagem para as células. Ativem vias catabólicas. Tá? Então, no geral, é isso daqui. Tá? O principal está aqui na lousa. A gente vai falar mais alguns aspectos, mas o principal está na lousa. Tá? Insulina é um hormônio hipoglicemiante e anabólico, ou seja, ela vai dar um resultado aí na glicemia, de queda de glicemia, e vai ativar vias anabólicas nas células. O glucagon é um hormônio hiperglicemiante e catabólico. Ele vai dar um resultado de aumento de glicemia e vai ativar vias catabólicas. Beleza. Agora é o seguinte, a gente precisa falar um pouco dessa função aqui hipoglicemiante da insulina. Tá? Ih, essa caneta não pega. Que legal. Vou pegar essa laranja. Essa função aqui é importante. Tá? E eu preciso explicar como isso acontece um pouco com vocês usando aí a parte de glúten que a gente já falou. Tá? O que acontece? Tanto insulina quanto glucagon, eles vão passar mensagens para as nossas células. Tá? E eles passam essas mensagens através de receptores de membrana. Então, eu tenho lá uma membrana na célula, vou desenhar aqui esquematicamente, tem a membrana, que é várias canetas, tá? Mas tá tudo bem.
Daí eu vou ter aqui uma proteína transmembrana, tá? Que é um receptor, seja de insulina ou glucagon. Tá? Se a gente pensar no caso da insulina, a insulina está no sangue, ela vem aqui, estimula a célula, se liga ao receptor, estimula a célula e passa uma mensagem para aquela célula. Tá? Então, tanto insulina e glucagon vão funcionar dessa maneira. Tem lá um receptor na membrana das células. A insulina ou glucagon se ligam nesse receptor e vão passar uma mensagem para a célula. Tá? Vamos lá. Insulina se ligou ao receptor aí de qualquer célula e já deixou de andar. Insulina está presente em praticamente todos os tecidos, tá? Presente não, desculpa. O receptor de insulina está praticamente em todos os tecidos. O que eu quero dizer? Praticamente todos os tecidos respondem à insulina, tá? Então, todos os tecidos lá vão ter lá um receptorzinho de insulina, chega lá a insulina, se liga, vai passar uma mensagem para a célula. Qual mensagem que a insulina passa? A mensagem mais importante que a insulina passa. Ative, ela fala, ative, ela vai ativar vias anabólicas. Tá? Isso daqui ela vai fazer em todos os tecidos. Tá? Qualquer tecido ela faz isso daqui. Chegou lá na célula e fala, ative vias anabólicas. Depois, ao longo do semestre, a gente vai ver o que é uma via anabólica, o que é uma via catabólica, enfim. Mas ela vai ativar vias anabólicas. Tá? Isso ela faz em todos. A insulina faz em todos. Tá? Bom, além disso, a insulina ela vai promover uma outra mensagem, ela vai passar uma outra mensagem, que é o seguinte: translocação de GLUT4. Tá? Ela vai falar para algumas células translocarem GLUT4. O que é isso, translocação de GLUT4? Se vocês lembrarem do vídeo que eu falei de GLUT4, eu falei que ele era um GLUT indutivo, ou seja, ele não está sempre na membrana, a concentração de GLUT4 na membrana é variável. Tá? Então, vão ter situações onde eu vou ter mais GLUT4, situações onde eu vou ter menos GLUT4 na membrana das células que tem GLUT4, que a gente já vai falar. Se a insulina vem e se liga numa célula lá que tem GLUT4, ela vai falar, ó, põe mais GLUT4 na membrana. Translocação de GLUT4 significa, isso daqui, se a gente for traduzir, é aumentar o número de GLUT4 na membrana. Tá? Então, translocação de GLUT4 é o seguinte, a insulina vai chegar lá em algumas células e vai falar, aumente o número de GLUT4 na membrana. Se eu aumentei o número de GLUT4 na membrana, aquela célula, enfim, antes da insulina, ela tinha pouco GLUT4. Ou seja, ela conseguia captar pouca glicose da circulação. Depois que apareceu a insulina, ela começa a captar bastante glicose da circulação. Tá? E isso faz com que a célula tenha esse efeito, a insulina tenha esse efeito hipoglicemiante. Tá? O efeito hipoglicemiante da insulina é por conta dessa translocação de GLUT4. Agora, o que acontece aqui? É importante a gente entender. Ó, a insulina, praticamente todos os tecidos têm receptor de insulina. Tá? A insulina ativa vias anabólicas em todos os tecidos. Qualquer célula que a insulina manda uma mensagem, ela vai mandar ativa vias catabólicas. Vai chegar e falar, ó, ativa via catabólica. Qualquer célula. Tá? Agora, translocar GLUT4, ela faz isso em todos os tecidos? Não. E a gente já viu quais tecidos que ela vai fazer isso. Vai fazer isso naqueles tecidos que a gente chamou de tecidos dependentes de insulina, que são os tecidos que têm GLUT4, que são dois. Tá? Isso daqui vai acontecer em tecido muscular, estriado e tecido adiposo, que são aqueles tecidos dependentes de insulina.
Tá? Esses caras aqui são os tecidos dependentes de insulina. Tá? Então vejam, insulina, ela vai ativar a via anabólica em qualquer tecido que ela mande mensagem, vai ser ativa em vias anabólicas. Em tecido muscular e adiposo, todos, muscular e adiposo está dentro de todos, certo? Então, em tecido muscular e adiposo, além de ativar as vias anabólicas, ela vai falar, transloca GLUT4. O que é translocar GLUT4? Colocar mais GLUT4 na membrana, isso aumenta a captação de glicose. Tá? Enfim, e por conta dessa função aqui, a insulina acaba dando o resultado de diminuição de glicemia. Tá? Isso a gente vai falar na aula de glicogênio, mais sobre esse aspecto de como aí a gente consegue diminuir a glicemia, tá? Mas no geral é isso. Tá? Insulina atua praticamente em todos os tecidos, porque praticamente todos os tecidos têm receptor de insulina. Tá? Ela vai para todos os tecidos ativar vias anabólicas e nos tecidos dependentes de insulina, que são tecido muscular e tecido adiposo, além de ativar as vias anabólicas, ela vai promover translocação de GLUT4. Tá? Glucagon. Glucagon tem um detalhe que eu esqueci de colocar aqui. Glucagon, ele tem receptor praticamente em todos os tecidos, menos tecido muscular. Tá? Isso vai ser importante. Mais para frente, tecido muscular não responde a glucagon. Tá? Os outros tecidos do nosso organismo, praticamente todos respondem. Agora, tecido muscular não vai responder a glucagon. Tá? Bom, o que acontece aqui? Tá? Se eu fosse fazer esse esqueminha que eu fiz da insulina pro glucagon, seria muito mais simples. Tá? Por que muito mais simples? Porque o glucagon, esse efeito hiperglicemiante é só no fígado, a gente vai falar sobre esse efeito mais pra frente, não tem como eu explicar ele aqui agora para vocês. Tá? Mas o glucagon eu trocaria aqui para o vermelho e colocaria ativar vias catabólicas ao invés de anabólica. Tá? Se eu fosse falar do glucagon, se fosse glucagon atuando aqui, tá? Ele ia ativar vias catabólicas ao invés de vias anabólicas. Tá? E o glucagon não faz isso daqui, né? O glucagon só para aqui, ele só ativa vias catabólicas. Tá? Então, insulina vai mandar lá a mensagem para a célula, para todos os tecidos, todas as células, ela vai falar ativa vias anabólicas. Daí, para células dependentes de insulina, além de ativar as vias anabólicas, põe um GLUT4 na membrana para aumentar a captação de glicose, tá? Para você conseguir pegar mais glicose da circulação. Já o glucagon, ele vai atuar em praticamente todos os tecidos, só não atua no tecido muscular, tá? E ele, ao se comunicar com a célula, ele vai passar a mensagem de ativar vias catabólicas. Tá? Bom, por que a insulina é mais importante que o glucagon? Tá? Insulina é insubstituível. Tá? Como assim? A gente só tem a insulina que seja hipoglicemiante e anabólica. Isso daqui é único, um efeito único da insulina, juntar os dois. A gente tem outros hormônios que são anabólicos, enfim, tal, mas hipoglicemiante e anabólica, ela é única, tá? Já glucagon, esse efeito aqui, ó, hiperglicemiante e catabólico, não é só o glucagon que faz. A gente tem outros hormônios que conseguem fazer exatamente a mesma coisa que o glucagon faz, que são adrenalina e, em alguns casos, o cortisol, tá? Que eu não vou entrar em detalhes neles hoje, mas a gente vai falar aí ao longo do semestre. Então, se a gente falar sobre insulina, a insulina é insubstituível, cara, não tem outra. Só ela faz o que ela faz, a gente precisa dela. Tanto é que tem uma doença que ela é caracterizada pela falta de insulina ou falta de ação da insulina, tá? Que chama diabetes. Tá? Já o glucagon, enfim, ele é substituível. Tá? Não existem doenças onde o indivíduo não produz glucagon, tá? Mas ele é substituível. Se a gente não tiver glucagon, a gente pode usar adrenalina e cortisol, que o resultado vai ser muito parecido. Tá? Claro, cada um tem suas peculiaridades, mas os três eles conseguem estimular praticamente as mesmas vias. Tá? Então, insulina e glucagon a gente vai voltar a falar ao longo do semestre. Tá?
principalmente quando a gente fala das vias, as vias vão ser aí reguladas por insulina e glucagon, então muitas vezes eu falo, essa via é uma via anabólica, portanto ela vai ser estimulada por quem? Vocês vão pensar, insulina, porque a insulina estimula vias anabólicas. Tá? Essa via é catabólica, portanto ela vai ser estimulada por quem? Glucagon, porque ele estimula vias catabólicas. Tá? Então a gente vai ter essa relação aí. Isso daqui é um geral de insulina e glucagon, eles vão aparecer aí no semestre inteiro ainda, então fiquem tranquilos, tá? Mas no geral é isso daí, insulina secretada pelas células beta, o estímulo para a secreção dela é um aumento da glicemia, ela vai ter um efeito hipoglicemiante na glicemia e ela estimula vias anabólicas, tá? Estimula vias anabólicas em todos os tecidos, e nos tecidos dependentes de insulina, além de estimular as vias anabólicas, é um além, nos tecidos dependentes, ela vai aumentar o número de GLUT4 na membrana. Lembrando que os tecidos dependentes são tecido muscular e tecido adiposo. Já o glucagon é secretado pelas células alfa, o estímulo é uma diminuição da glicose, uma diminuição da glicemia. Ele é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, traz um resultado de aumento de glicemia, e catabólico, vai estimular vias catabólicas. Então o glucagon, ele estimula vias catabólicas nos tecidos que respondem a glucagon. Quais tecidos aí que vão responder a glucagon? O que é importante a gente saber sobre isso? Que o tecido muscular não responde a glucagon, tá? Então é isso aí, pessoal.